Bem-vindo a mais um Centralcast. Eu tô com uma pessoa aqui maravilhosa que eu tenho certeza que ela vai somar muito. E na entrevista de hoje a gente tem uma missionária, gente. Eu não sei se vocês sabem quem é, mas com vocês, Ana Frechinho. Oi, gente, eu sou a Ana, sou missionária integral há 3 anos e tô muito feliz de estar aqui com vocês. É muito feliz porque ela foi obrigada a estar participando desse podcast, mas enfim, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu tenho várias perguntas para fazer, eu já sou amigo dela há um bom tempo, mas eu vou fingir novidade com certas coisas, mas eu acho que vai ser edificante para você que já recebeu um chamado de Deus para missões e ainda está com medo de dar o primeiro passo. E essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, Ana Frechinho. Como dar o primeiro passo nesse caminho? É uma pergunta muito recorrente, porque todo mundo sempre vem, Ana, como é que você iniciou e como começou? E, na verdade, não tem muito um primeiro passo. Eu acredito que o fundamental é a convivência com Jesus, é você ter o seu tempo de devocional, oração e ter relacionamento com Ele. Eu descobri que essa missionária é muito nova, eu tinha 15 anos, e com 15 anos, né, pai, mãe, escola, não tem como dar o primeiro passo. Mas eu fiquei firme no que Deus tinha me falado. E quando chegou o tempo, o primeiro passo foi ouvir a voz de Deus e obedecer. Não tem como ser missionário se você não está disposto a obedecer o que Deus fala, independente do que aquilo vai custar a você. Então, foi mais ou menos assim. Eu já tinha a palavra, eu entendi de Deus que tinha chegado o tempo, eu fiz um treinamento missionário e tô aí até hoje. Gente, vocês estão vendo, né? E, Ana, você pode contar um pouco dos lugares que você já esteve? A Ana já tá nesse caminho, gente, já faz um bom tempo. Gente, então, eu fiz treinamento em Recife, um treinamento de 3 meses. Depois eu fui para o sertão de Pernambuco, num lugar bem esquecido mesmo, abandonado. Eu vou contar os lugares e algumas experiências isoladas, mas que foram marcantes. Eu lembro que quando eu cheguei no sertão, o que mais foi pesado para mim foi a distância que as pessoas percorriam para chegar no projeto missionário que eu estava servindo naquele tempo. A gente tinha um projeto missionário que nos recebeu e a gente foi fazer ações com a comunidade, só que a comunidade andava 10 quilômetros para chegar até a gente. Então, assim, não tinha carro, não tinha nada para que eles conseguissem chegar, então eles andavam. E aí teve um dia que a gente foi convidado a não ficar lá esperando, mas a gente teve que andar até eles. Então, eu senti na pele como é difícil, né, para chegar a ouvir o evangelho que as pessoas sofriam. Então, a gente é privilegiado. Depois eu fui para a Turquia, e aí foi um contexto totalmente diferente de perseguição religiosa e não poder falar a palavra missionário em público e dentro de casa. Os vizinhos do prédio que a gente estava hospedado não sabiam que a gente estava lá dentro. Então, assim, era uma coisa meio de filme, sabe? Que você está sendo perseguido. É real, gente, acontece. Tinha dias que dava uma crise, porque eu saía de casa e não sabia se voltava. Então, né, tem tudo isso. Voltei para o Rio e fui servir no Morro do Alemão. Liderei um projeto no Morro do Alemão por quase 2 anos. E aí, outra realidade também totalmente diferente por conta de injustiça social, abandono, todas essas questões que a gente vê. E fora o perigo, porque ali eu estava em contato direto, né, todos os dias com o tráfico e essas coisas. Então, assim, foram esses os lugares, assim. Teve outros lugares, mas essas foram as missões mais integrais, de ficar servindo por um bom tempo, né? E, assim, se tu pudesse nomear como primeiro, qual é o primeiro que tu achou, assim, que é o mais perigoso até hoje, que você fica pensando, meu Deus, eu tô vivo ainda? Assim, imagino que qualquer um dos 3, né? Mas, assim, qual que foi, assim, o mais desafiador para você? Com certeza foi ficar na Turquia, porque eu fiquei lá um período bom. E lá era assim, né? Se eles descobrissem que eu estava lá como missionária, não tinha escapatória, né? Não tinha muito o que fazer. Só que eu estava lá e eu não estava lá muito a passeio. Então, eu, de fato, pregava o evangelho e evangelizava as pessoas na rua e entregava a Bíblia para as pessoas e tudo isso. E aí tem uma experiência muito engraçada que, gente, eu quase fiz xixi nas calças um dia. Porque lá a gente trabalhava com tráfico de Bíblia. É muito comum. Tráfico de Bíblia, tá, tráfico gente? Tráfico de Bíblia, gente. Isso existe, é real. Eu posso contar para vocês as minhas histórias.
Teve 2 histórias, na verdade, sobre essa questão de entregar materiais evangélicos em país muçulmano. O primeiro foi no primeiro dia mesmo que a gente fez treinamento para entregar as Bíblias, porque a gente pegava as Bíblias de um lugar, levava para outro, dividia em alguns lugares para se batesse polícia, não encontrar tudo em um lugar só. E aí a gente orava em casa e pedia, Deus, fala quais são as pessoas que vão receber essas Bíblias que estão com a gente. E aí, Deus ele foi e me falou, olha, você vai ter essa palavra aqui que você vai encontrar no lugar onde você vai entregar, e vai ser isso, ok. E aí, eu e minha equipe, a gente não andava sozinha, a gente não foi feito para andar só, então eu estava com mais 2 pessoas, e aí eu passei na Meca, na mesquita, como se fosse a igreja dos muçulmanos. E aí Deus falou assim, deixa a Bíblia aí. Eu falei, Deus, eu vou deixar a Bíblia na mesquita, cheio de muçulmano aqui, eu não saio nem viva daqui, sou mulher ainda. E aí eu fui, peguei a Bíblia bem disfarçadamente. A gente, deixei... FBI. Aí eu pedi minha amiga e o colega que estava perto, assim, eu falei, gente, entra aqui na minha frente, só para ninguém ver. Aí eu peguei, tirei a Bíblia da mochila, coloquei lá em cima da bancadazinha que estava. Não era tipo no Santo dos Santos da mesquita, era numa parte mais atrás. E aí eu entreguei e eu falei, vambora, gente, vambora. Porque quando eu olhei deixei a Bíblia, olhei pra cima, tinha uma câmera. Agora pronto. Aí eu falei, e meu Deus. Tchau, adeus. E eu falei, meu Deus, o segurança vai me achar, ele vai me prender. E eu não vou sair viva. E aí eu falei, vambora, gente, tem uma câmera ali. Aí a gente saiu, assim, não podia correr, né, pra não chamar a atenção. E aí nós saímos, virando a mesquita. Eu falei, vamos entrar nessa loja aqui pra gente disfarçar, loja de roupa. Aí lá dentro, eu entrei na loja, a gente olhando roupa e tal, não tinha dinheiro para comprar, mas a gente estava lá só para dar um perdido, né? Caso o segurança viesse atrás. Eu olhei para cima, assim, tava escrito a palavra, Deus tinha me dado a palavra casa. E aí eu falei, mas casa, aqui o idioma ou é árabe ou é turco, não vou achar. E aí eu abaixei, assim, mexendo, quando eu olhei para cima, tava escrito casa, só que tava escrito com K. Eu li casa. Aí eu falei, gente, eu encontrei o lugar que Deus tinha me falado. Aí todo mundo, tá, e o que você vai fazer agora? Não tem ninguém aqui. Aí eu fui, tirei um livreto que não era uma Bíblia, era um material evangelístico, como se fosse esses panfletos que a gente entrega na rua, só que um pouco mais comprido e tal, mais explicativo. Eu tirei um e coloquei dentro de um bolso de casaco na loja de roupa. E aí todo mundo, não, vamos fazer isso então, vamos deixar um monte de coisa aqui no meio das roupas. E aí fomos. E o negócio tinha câmera também. Aí eu falei, mentira, cara, não acredito nisso, tem câmera aqui. E aí a gente falou, gente, tá bom, chega, vambora. A gente saiu da loja, a gente pegou o metrô e foi embora pra casa. Porque aquele dia eu fiquei muito tensa. A gente ri, é engraçado, hoje. Aguada, né? Mas no dia, eu andava com a sensação de que tinha alguém vindo atrás de mim. Então eu olhava andando para trás. Olhando para trás, tipo, meu Deus, alguém vai vir atrás de mim a qualquer momento. Alguém vai vir atrás de mim. E a segunda experiência foi que tava eu, uma amiga e mais 2 meninos. Cultura muçulmana é muito machista, então mulher não pode andar sozinha. Então a gente sempre andava com algum menino perto. E a gente estava voltando do nosso projeto, que a gente servia e tal. E aí, nisso, na escada rolante lá do metrô, a gente estava brincando, rindo, e brasileiro chama a atenção porque a gente é muito quente, a cultura é quente, fala alto, e o turco é calmo, sabe? Silêncio. E a gente brincando, e um dos meninos, eles estavam... Sabe essas sacolas de mercado retornável, grossona? Sim. Uma sacola daquela cheia de material. Foi o dia que a gente foi tirar o material de um lugar para colocar em outro. E a gente brincando, rindo, chamou a atenção do segurança do metrô. E ele parou a gente. Não, para aí. E ele não falava inglês, a gente não falava turco, a gente se comunicava com inglês. Então ele tinha que falar e ele só começou a pegar, pediu pra gente abrir a mochila, isso, aquilo. Aí eu falei, meu Deus, vai dar ruim. E é isso, gente. Adeus. E eu falei, vai dar ruim. Me deu. E eu comecei a desesperar, e a gente andava com o passaporte no bolso, a gente entregou o passaporte e tal, e eu não sei o que aconteceu naquele momento, eu não sei. Mas na hora de abrir a bolsa, o guarda falou assim, não,
tipo, a gente não entendeu o que ele falou, mas ele tava meio que resmungando, mas deixou a gente passar na hora de abrir a bolsa, porque a gente só tinha aberto as mochilas. E aí foi isso, a gente chegou em casa aquele dia, a gente falou, a gente nunca mais brinca na rua, nem conversa para não chamar atenção. Mas são coisas que hoje eu vejo e, meu Deus, eu fiz isso mesmo? Isso aconteceu porque o que eu tinha na cabeça para fazer isso? Claro que eu entendo que foi o propósito de Deus, era o momento de viver aquilo, mas hoje a gente pensa que, cara, como que a gente se coloca em algumas coisas assim muito doidas? E para mim é um privilégio poder viver isso, né? Sofrer pelo nome de Cristo, como Paulo fala, sabe? Isso é um privilégio para mim. Então, tanto é que eu tenho no meu coração a certeza de que vai chegar o momento de que eu vou voltar para esses países para sofrer perseguição de novo. Porque a gente é cristão, a gente tem que estar preparado para ser perseguido pelo nome de Jesus. Nossa, mas isso é muito legal. Eu tô lendo o livro de Atos, né? E chega uma hora que, gente, é uma coisa muito doida esse negócio de evangelho. Que Pedro e João são presos, aí depois eles apanham lá, antes de sair para voltar para a vida. E a Bíblia fala que eles ficaram contentes, assim, meu Deus, eu apanhei por causa do nome de Jesus. Porque eles tinham falado, vocês não podem falar o nome de Jesus, e se vocês continuarem a gente vai bater, um monte de coisa. E eles falam, gente, a gente apanhou pelo nome de Jesus, e isso é um motivo da gente ficar alegre. E tu sentiu isso, tipo assim, nesse momento de puro estresse, suspense, ansiedade, tu sentiu, gente, eu tô ansioso, estressado, nesse suspense por causa do nome de Jesus. Sim, e eu acredito que quando Pedro ele falava sobre isso, eu não acredito que era a euforia do momento, mas era uma alegria gerada pelo Espírito Santo no coração dele, por estar vivendo aquilo que Jesus destinou para a gente viver mesmo, de comissionamento e sofrer pelo nome dele. Então, isso era um fato. Quando eu estava na Turquia, foram muitas coisas em voltas que poderiam ter me deixado muito mal. Mas a todo momento a gente estava com o coração grato e feliz e contente de tipo, nossa, a gente está aqui, a gente está sofrendo pelo nome de Jesus, a gente está aqui nos expondo a riscos, mas a gente está aqui, sabe? Obedecendo a Deus, pregando o nome dele, e pessoas vão ser alcançadas, e é um privilégio poder sofrer pelo nome de Jesus. Porque ele sofreu por nós e a gente, não, então agora a minha vida é super confortável. Mas eu não acredito que tenha sido o objetivo de Jesus, sabe? Ele nos tirou do pecado, ele salvou a nossa vida, a gente recebeu a redenção, mas a gente ainda tem que contar para outras pessoas, e isso nem sempre é confortável. Mas esse é o objetivo de Jesus, que todos ouçam, todos ouçam. Então, tem essa alegria no coração de, caraca, eu sofri pelo nome de Jesus. Eu quase fui preso, segurança quase me pegou. Tanto é que hoje não é motivo de vergonha contar isso para mim. É uma honra poder contar que eu sofri pelo nome de Jesus, não porque alguém me mandou, mas porque eu me coloquei nesse lugar de obediência. Não é de uma forma meio de soberba e prepotência, mas é uma forma de que Jesus, ele, por misericórdia, me alcançou e me deu o privilégio de sofrer pelo nome dele. Amém. Todo mundo tem que viver isso uma vez, de sofrer, se colocar num lugar de obediência, de entregar coisas, mas receber no nosso coração a alegria do Espírito Santo, porque isso é real, acontece. Amém. E no Complexo do Alemão, Morro do Alemão, você participou mais da vida das crianças. E o que você tem assim, de experiência com isso? Qual foi a experiência mais desafiadora nessa questão? Mais desafiadora? Deixa eu pensar. Morro do Alemão, tá, gente? Morro Só pra do lembrar. Alemão. Isso. Morro do Alemão. O lugar onde fica o projeto é conhecido como Largo da Morte, porque é muita morte. Então, assim, né? Era uma realidade. Eu acho que a experiência mais forte para mim era o choque cultural do que a gente está acostumado como sociedade a viver, e para eles isso não existe. Violência doméstica dentro de comunidade é normal, fome dentro de comunidade é normal, pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus, nunca receberam Jesus, é normal. Mesmo tendo igrejas dentro de comunidade, as igrejas dentro das favelas do Rio, pelo menos, elas são muito religiosas. Então, assim, elas separam o pecador, e você não é bem-vindo no meio de nós. Acaba que é uma igreja só para quem é santo, sabe? Então, assim,
Não funciona muito bem, não alcança. Então, para mim, chegar nesses lugares e falar, não, mas a gente pode enxergar um futuro além dos muros dessa comunidade, além do que está aqui. Você não precisa descer o morro só para ir no hospital. Você pode se desenvolver e fazer uma faculdade e ter um trabalho digno. Você não precisa se filiar ao tráfico. Você não precisa ir por um caminho de precisar de programas do governo, ou, sabe, você pode trabalhar, você pode conquistar porque você é inteligente. E você pegar uma criança de 12 anos, que já nem é tão criança, já é adolescente, e que acha que não vai ter um futuro, isso para mim foi pesado, porque com 12 anos eu tinha muitos sonhos. Com 12 anos a gente tem objetivos, sabe? E uma criança de 12 anos, não, tia, se eu for ser alguma coisa, eu vou ser doméstica. Sabe? Não que seja uma coisa desonrosa, mas é entender que elas podem fazer muito mais. E eu acredito que Jesus ele nos trouxe essa dignidade na cruz. Ele morreu por nós para que a gente tenha uma vida plena, sabe? E não uma vida de mediocridade. A gente não precisa se acostumar com isso daqui se Jesus nos deu a possibilidade de viver muito mais. A gente não precisa se acostumar com isso. Então, entender, ir contra uma cultura. Sabe? Para mim, foram quase 2 anos batendo de frente com uma cultura de uma sociedade que separou as crianças de comunidade, as famílias de comunidade do resto do mundo, do resto do Rio de Janeiro, como pessoas indignas. E eles se acostumaram com essa visão. Essa mentalidade, sabe? Se tornou a cultura deles. Então, isso é muito difícil para mim ainda entender que, mesmo eu não estando mais lá, entender que isso ainda é real. Eu acredito que não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Eu acredito que o mundo espera por essa manifestação dos filhos de Deus com mente renovada, a ponto de entregar essa renovação de mente a outros, sabe? Eu acredito muito que a igreja brasileira vai entrar dentro das favelas e essa cultura vai ser, sabe, destruída, porque a cultura do céu vai entrar naquele lugar. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que ter em mente, sabe? De ir contra a cultura. E sim, e uma vez a gente estava conversando e tu falou sobre a sexualidade aflorada que é lá. E, tipo assim, eu fiquei até meio em choque, porque, tipo, aqui é uma cidade pequena, Conceição de Jacareí é uma cidade pequena. A gente vê poucos casos dessa sexualidade aflorada, assim, com crianças. E lá era uma coisa super normal, comum. Né? Que você comum, que você via com facilidade. E fala um pouco sobre isso. Sim, porque, imagina, para nós chega hoje vídeo no TikTok, as músicas, que tá cada dia pior, né, o nível descendo nível muito. Moral, O nível moral tá lá embaixo, sabe? E as nossas crianças hoje têm acesso. Mas essa cultura moral, ela saiu da comunidade. Então, pensa, se está chegando aqui assim, como que está lá? É muito pior. Muito pior. De criança de 7, 8 anos, já fala, tia, eu fiquei com fulano. Tia, eu beijei fulano. Sabe? Porque elas enxergam, elas veem isso dentro de casa. Os pais não têm essa de separar, de conservar a pureza da criança. A criança com 3 anos, ela já tem acesso a músicas totalmente, sabe? Denigra a imagem. Sim, 3 anos a criança já está fazendo umas danças que, gente, pelo amor de Deus, eu como cristã, eu tenho 23 anos. Eu me escandalizo com um adulto dançando. Imagina uma criança de 3 anos, sabe? Que necessita dessa pureza para a construção como ser humano. Isso distorce muito a mentalidade de uma criança, sabe? Distorce muito a mentalidade dela de mundo, de sociedade, de como as pessoas veem ela, porque elas passam a enxergarem as pessoas e elas querem serem enxergadas como por aquilo que o corpo dela é, por aquilo que o corpo dela pode oferecer, sabe? Pelo externo, pelo o prazer mundano, essas coisas. E a objetificação corporal, né? Que elas passam a ser um objeto de satisfação alheia. Isso, sabe? Criança de 4 ou 5 anos que fica andando de cropped na rua, sabe? Não é um cropped basiquinho, é tipo um biquíni, sabe?
e dançando funk. E aí você pega um adulto que já tem histórico com abuso, pedofilia ou alguma coisa assim. Claro que ele vai, aquela criança vai ser uma vítima em potencial para ele, porque tá ali, ó, tá aberto para ele, tá ali, é só ele pegar, levar para casa, arrastar, e aí já é mais uma criança abusada. E fora o abandono parental, né? Sim. Que existe e é muito grande em situações onde o IDH é menor. Isso. A história que me fez ir para lá, que me despertou o interesse de querer ir lá fazer uma visita, foi de uma criança de 7 anos que a família entregou para uma comunidade religiosa, uma comunidade espírita, e eles entregaram a criança para ser oferecida lá, tipo consagrada, sabe? E ela ia ficar lá e ela ia sofrer alguns abusos físicos, abuso sexual, tudo isso que fazem parte da consagração daquela religião. E a família ganhou dinheiro para fazer isso. Então, assim, colocando em outras palavras, eles venderam a própria filha. E naquele dia, em casa, quando eu recebi a notícia, eu chorei. Eu chorei e eu falei, Deus, tem misericórdia. Porque já não tinha mais como recorrer aos parentes, a família, não tinha mais o que fazer, porque os pais entregaram, os responsáveis, sabe? Então, assim, eu não sei o que aconteceu mais com essa criança. Deixa até a garganta meio um âmago aqui. Sabe? Isso é pesado para mim dizer isso. Porque acontece. E a gente está tão acostumado com a nossa realidade quadrada aqui, ainda mais aqui em Conceição, que é uma cidade pequena, e tem tanta coisa difícil acontecendo por aí que a gente precisa orar mesmo, sabe? Interceder por essas causas, porque são coisas que, se o nosso coração fica assim, imagina como fica o coração de Deus, que morreu por essa criança. E o coração de Deus, gente, meu Deus. E é interessante porque a gente é chamado a levar a glória de Deus em lugares que estão totalmente corrompidos pelo pecado. A Bíblia vai dizer que os anjos olham para a terra e falam, toda a terra está cheia da tua glória. E, tipo assim, às vezes a gente olha para essas situações e, tipo, cadê a glória de Deus? E, tipo assim, a glória de Deus está esperando para ser manifestada através das nossas vidas. Assim, como é para você esse senso de missão? Tipo assim, eu tenho esse papel é meu. E, tipo assim, você aceitou isso muito bem? Foi muito fácil na sua vida aceitar isso? Fácil, não é. Foi se desenvolvendo com o tempo, mas isso não fica mais... não deixa de ser difícil, sabe? Não deixa de ser difícil você ficar longe dos seus amigos, da sua família, de você não ter a famosa estabilidade financeira que todo mundo almeja hoje em dia. De você se expor a alguns riscos, a você ir para algum lugar que, às vezes, você pode pegar alguma doença, sabe? O abandono que acontece. Mas é necessário viver isso. Desde nova, eu cresci em berço cristão, então eu entendo da necessidade da igreja e tudo mais. E eu louvo a Deus pela família que eu tive e pela igreja que semeou amor pela Bíblia, por oração, sabe? Pelo temor do Senhor, que é uma coisa que está perdida. Mas o senso de responsabilidade da missão, ela foi se desenvolvendo com o tempo, com algumas coisas que foram acontecendo ali isoladas. E eu percebi que eu não me encaixava muito bem na realidade de igreja. Eu ficava meio deslocada. Isso é até interessante ressaltar, porque ela não é crente, gente. Verdadeira. Brincadeira, é uma piada interna aqui, tá, gente? Acontece. Não leva a sério. Mas isso é importante ressaltar. Às vezes você está na igreja e você não consegue se encaixar na igreja. Você participa de um ministério, você participa de outro. Até acontece. Mas no seu coração, aquilo não queima, porque não é o seu lugar ali. Isso tem um motivo. Existem pessoas que foram chamadas para serem igrejas fora da igreja. Porque hoje nós somos cristãos no Brasil, porque alguém foi igreja no Brasil sem ter igreja no Brasil, sabe? Alguém trouxe ela para cá. E os lugares que ainda não recebeu? É uma coisa para se pensar. Entende? Então, assim, isso é muito forte de que a gente não pode se acostumar com a realidade egoísta de que eu já tenho a igreja, então acabou.
Eu preciso levar ela para outro lugar. É nossa responsabilidade como cristão, sabe? Até porque nos nossos cultos a gente canta Maranata. Eu tenho certeza que uma vez ou outra você já cantou Maranata, sabe? Mas Maranata é o quê? Vem Jesus. E a Bíblia é muito clara. Ela fala que Jesus vai vir quando todos ouvirem. Pode ser que nem todos confessem Jesus, mas todos vão ouvir. E falta muita gente, muita gente. E aí a gente fala, Jesus está voltando, e vem Jesus. Mas o que a gente faz para que Jesus venha? Uma vez eu li uma frase que, assim, faz todo sentido. Que é muito fácil a gente cantar Maranata, mas viver o Maranata é diferente. E o que você entende como viver Maranata? É apressar a volta de Jesus. É você... eu me apegar a todas as oportunidades que eu tenho de fazer com que Jesus seja conhecido para alguém que nunca ouviu o nome dele, ou me esforçar e trabalhar para que as pessoas confessem Jesus. Porque aqui no Brasil, muita gente já ouviu o nome de Jesus. Tem pessoas que nunca ouviram. Eu conheci pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Mas muita gente já conheceu. Então, ele conheceu Jesus, ele não confessou, o problema é dele. Não, não é assim, sabe? Então, mesmo que eu esteja aqui, eu quero que o meu irmão confesse Jesus, sabe? Eu quero que Jesus seja conhecido e a bandeira dele seja erguida entre todos. Mas também é ir para os lugares onde ele não é conhecido. Tem muitos lugares dentro do Brasil e principalmente fora do Brasil que Jesus não é conhecido. E dentro das nossas próprias círculos sociais, até porque ninguém aqui só participa de um ambiente social. A gente é escola, faculdade, trabalho, sei lá, trabalho fora, trabalho aqui, não sei. Família, amigos, a gente faz parte de vários ciclos sociais. Pessoas que gostam da mesma coisa, futebol, música, arte, filme, sei lá, você participa de vários ciclos sociais. Dentro desses ciclos sociais existem pessoas que não conheceram Jesus. E como você entende? Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, só que eu sempre esqueço de perguntar. Você acredita que tem pessoas que vão para longe e tem pessoas que vão para perto? E, tipo assim, a gente entender a questão da missão também, a missão que vai tanto para Samaria, tanto aqueles que ficam na Judéia. Sim, Mateus 28, né? Sim. Mateus 28, ele é muito claro, sabe? Vão e façam discípulos e batizem ele, sabe? Então, assim, a responsabilidade de todo cristão, de todo aquele que é discípulo, é fazer com que Jesus seja conhecido. Se você é discípulo de Jesus e você não faz o nome de Jesus conhecido, tem alguma coisa errada. Assim, você não é discípulo. Entende? Então, assim, a gente se questionar. Eu estou fazendo discípulo? E, gente, é um negócio muito doido. Os nossos comportamentos falam muito mais alto do que as nossas palavras. Isso é fato. Você não precisa gritar. O teu comportamento já grita por você. E, muitas vezes, o que estamos falando não tá vendo aquela conexão com o que a gente está fazendo. E, tipo assim, uma das formas da gente criar discípulos ou, sei lá, fazer com que pessoas imitem a Cristo através de nós é a gente imitando a Cristo e os nossos comportamentos louvando o Senhor. E, gente, parando para pensar numa coisa, é muito interessante, porque certa vez alguém veio me falar, o fulano tá falando igualzinho a você, conversa igualzinho a você, tá muito parecido contigo. Aí eu fiquei pensando, gente, e é uma coisa que eu não parei e falei, eu vou fazer isso com ele, eu vou ensinar tal jeito, eu vou fazer... Não. Simplesmente a convivência. E quanto mais você convive com Cristo, mais você se torna parecido com ele. E quanto mais Cristo você se torna parecido, as pessoas que convivem com você vão se tornando cada vez mais parecidas com Cristo. É isso. É sobre isso. É isso. Enfim, perseguição religiosa. Vamos para esse tema agora. Qual foi o ciclo social que você mais sofreu perseguição religiosa? Desde amigos, famílias, desde Turquia. Fora da missão integral. Deixa eu pensar. É engraçado essa pergunta. É engraçado. Eu sei onde que tu vai chegar. Mas eu tô fingindo que não, mas fala. Porque eu a maior perseguição religiosa que eu sofri foi dentro da igreja. Foi com cristãos. Choremos. Isso, gente... Olha, hoje eu tô curada. Eu
tenho convicção que o meu coração tá limpo com isso. Mas, para mim, o mais difícil era eu, como missionária integral, sofrer por ser missionária dentro da igreja. E não é assim, as pessoas elas virarem para mim e falar assim, por que você é missionário? Você não precisa ser missionário. Faz outra coisa da vida. Não, eu vou ser missionário igual você, sabe? De ficar passando dificuldade, ir para um lugar difícil, sabe? Sofrer perseguição em outro país, morrer, ficar longe de quem eu gosto, sabe? Porque vamos combinar. Você sofrer perseguição de gente que não conhece Jesus, tranquilo, porque ele não conhece e Deus perdoa o tempo da ignorância. Agora, você ser perseguido por você ser cristão e missionário dentro da igreja com cristãos, isso é muito sério. É uma realidade muito pesada, porque é aquilo. A igreja deixou de impulsionar os missionários e passou a puxar eles para trás, sabe? Queria empacar o caminho do missionário. E isso é muito complicado. Sabe, eu venho de uma família cristã, os meus parentes são cristãos, tenho vários pastores na minha família, mas falta ainda o impulsionamento, sabe? Não eu não sou muito assim de encorajamento missionário, não é só ajuda financeira, é uma coisa que faz falta, mas o dinheiro cai do céu. Eu já tenho minhas histórias de ver dinheiro caindo do céu. Mas um Deus te abençoe, aquela pessoa que é cristã, dizer que acredita que Jesus foi aquele que nos comissionou. Porque isso deixou de acontecer. Então, assim, para mim, o mais pesado não é sofrer perseguição. Eu já teve vários círculos sociais, em que eu vi que eu fui deixada de lado por ser cristã. Ok. Eles não conhecem Jesus. E eu fui chamada para amar eles. Então, tá tudo bem. Agora, eu ser colocada de lado por eu ter a minha fé, e acaba que eu, como missionária, a minha fé é muito radical. Sabe? Você já sabe das histórias, a minha fé é radical. Mas eu ser colocada de lado dentro da igreja por ter a minha fé radical, isso para mim é difícil, sabe? Hoje, as pessoas que me colocaram de lado e tudo mais, já está tudo em paz, tudo tranquilo no meu coração. Mas isso não é uma coisa que não acontece mais. Acontece. Isso acontece, é real e que dói no missionário. Dói porque antes de ser missionário eu não sofria isso. Todo mundo me amava, gostava de mim, porque eu ia lá, servia no ministério, eu estava lá para trabalhar isso, aquilo. Agora eu estou longe, parece que eu não sirvo mais para nada, sabe? Então, assim, é uma dificuldade, sabe? Para quem entrar nisso, tem que estar preparado para isso. Porque tem que acontece. Estar preparado pra real, isso. vai acontecer. Como eu já te conheço, já sou teu amigo, eu fiz essa pergunta justamente por essa questão. Até porque, se tem pessoas que passam por isso, não é só você, que eu já ouvi vários relatos também, é só um sintoma do que está por trás. E o que está por trás é muito mais coisa. São pessoas, assim, pode ser eu, pode ser você, às vezes, que estamos agindo desse jeito. E isso vem de um senso de que só eu tenho a verdade de Deus e que eu sou o alecrim dourado do Senhor. E a gente fecha os nossos olhos para a nossa vida espiritual falida, fecha os olhos para a nossa falta de amor, a missão, amor ao próximo também. E a gente esquece que, tipo assim, Deus está atuando na vida de muitas pessoas. A gente acha que só atua lá no nosso quadrado, da forma que a gente quer, da maneira que a gente acha que é certo. E é só um sintoma de uma doença que está se alastrando aí, que é o esfriar do amor. Gente, a Bíblia mesmo diz que antes de levantar falso profeta, antes de acontecer um monte de coisa, o amor de muitos se esfriaria. E eu queria falar isso com você. Você teve contato com vários missionários. Gente, tem um dado que ela compartilhou uma vez, que é muita doideira, que eu acho que a igreja gasta mais com Coca-Cola do que serviço missionário aqui no Brasil. Algum negócio assim, eu não lembro muito bem não, vou deixar aqui o link desse dado, mas é um tema comum entre vocês que estão envolvidos de cabeça aos pés nessa missão? Sim. Essa questão da igreja? A gente que é missionário,
a gente procura ter um tempo entre os missionários para a gente compartilhar, porque as histórias elas são frequentes. Da igreja, se esquecer do missionário, não amar, porque o coração já está endurecido, já esfriou. E assim, amor é amor. O amor tudo espera, tudo supera, tudo crê. E eu acredito muito que o texto não está falando só do amor romântico, do amor de Deus, mas do amor que a gente tem como família em Cristo, como noiva de Cristo, como corpo. E aí acontece da mão esquecer do pé. Sabe? E é uma realidade. Eu já tive várias conversas com amigos missionários de sentar e conversar, e eu falo, e aí, gente, como que tá? Porque, às vezes, até a parte financeira, o recurso circula entre os missionários. Não, minha amiga missionária, ela está passando por essa necessidade aqui, então, essa minha necessidade não é tão urgente. Então, eu vou pegar e vou ofertar na vida dela, porque eu acredito nela, porque isso é uma realidade. Porque a igreja deixou de enviar. Você falou daquele dado de que a igreja gasta mais. Na verdade, a igreja gasta mais com chiclete. Chiclete, gente. Se fosse Coca-Cola, tudo bem. Mas... Coca-Cola até vai, né? Chiclete, mas chiclete, porque o investimento missionário da igreja, anualmente, é R$1,30. 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 Eu conheço muitas pessoas que nunca enviaram uma oferta missionária. Nunca enviaram uma oferta missionária. É até bom para você pensar. Eu já ofertei na vida de algum missionário, sabe? E não é você vai na igreja e chega um missionário e faz o apelo, porque geralmente quando o missionário chega ao ponto de ir numa igreja fazer um apelo, claro que tem às vezes que ele é convidado, e isso é muito bom. Mas para ele pedir a oportunidade para fazer um apelo numa igreja, é porque ele já está assim, já está no momento que ele precisa fazer. Porque isso não era para acontecer. Sabe? No final do texto de Atos 2, que eu até falei quando a gente estava conversando antes, que me lembrei de Atos 2, fala que a igreja primitiva, eles vendiam tudo que eles tinham e eles repartiam, e o que um tinha, todos tinham, sabe? E eu nem quero colocar como uma estrutura de sociedade, porque eu não acredito nisso, mas entender que eu não posso ser igreja se eu tenho o pão na minha mesa e o meu irmão não tem. Sabe? Não é nem alguém de fora do corpo, é o meu corpo, é a minha igreja. E o meu irmão está passando por isso. O investimento missionário da igreja é muito pouco. Eu tenho as minhas histórias de, tipo assim, faltar dinheiro mesmo. Faltar, e tá bom, para a glória de Deus eu posso sofrer isso daqui, vai ficar sem o dinheiro. E vamos comer gelo. Sabe? Então, assim, já aconteceu comigo de faltar, real. Gente, eu tô rindo, porque a gente é amigo, tá? Já tá em paz. É um negócio muito sério. Meu Deus, enfim. É preocupante. Porque as minhas histórias, elas são assim... eu já tive o meu tempo de sofrer necessidade de, tipo, para pagar uma conta, de comprar comida para minha despensa da minha casa. Sabe? E as pessoas da igreja, elas sabiam disso. Elas sabiam, porque gente, olha, tá passando... tá bom, a gente vai orar, Deus abençoe. Sabe? Infelizmente, a gente tem muito essa mania, gente. Teve uma vez, eu acho que foi o meu pai que contou essa experiência que ele teve, que ele parou no sinal, aí veio um cara com uma placa escrito, vendendo alguma coisa lá. Aí, eu lembro que ele falou, Deus te abençoe, e não ajudou em nada. Foi pra frente, depois o Espírito Santo veio detonando. E, tipo assim, depois ele tentou voltar, o cara não estava mais lá. Mas, enfim, qual é a moral da história? Muitas vezes o Espírito Santo está tocando nosso coração, mas já está tão enrijecido nas nossas próprias convicções, vontades, desejos, vivendo uma vida tão para nós mesmos, que às vezes a gente esquece que, tipo assim, cara, o Espírito Santo fala no nosso coração. Ele nos ajuda a se atentar ao verdadeiro amor, e a gente fecha os nossos olhos. E é uma realidade muito pesada, porque a conta não fecha. A gente pega a quantidade de cristãos no Brasil e a gente pega a quantidade de missionários brasileiros espalhados pelo mundo. E se cada cristão doasse, tipo, R$10, porque eu sei que tem pessoas que podem ofertar R$200.
Tem pessoas que podem ofertar R$ 500, porque eu já recebi ofertas assim, sabe? Mas tem pessoas que só podem ofertar R$ 5. Eu já recebi oferta de criança que me deu R$ 2. E falou assim, aqui, tia, Deus abençoe você. Sabe? Não é o dinheiro que a pessoa tem, é a intenção do coração. Um coração abençoador. Sabe? Então, assim, a conta não fecha. É uma realidade que eu, como missionária, eu oro e as oportunidades que eu tenho para compartilhar, eu compartilho, porque é uma cultura que tem que ser quebrada no meio de nós. A gente precisa se amar, sabe? Compartilhar o que a gente tem dentro das igrejas, porque senão não vai sair. A gente não vai conseguir levar para fora aquilo que a gente não realiza entre nós, sabe? O crente, então, e agora o tópico é sobre encorajamento dentro das igrejas para esse sair do missionário. O que você tem a dizer? Hoje eu vivo uma realidade muito... sou muito honrada pelo Senhor na igreja que eu congrego, pelo encorajamento que eu recebo. Eu já sofri algumas dificuldades em igrejas e tudo mais. Enfim, a dificuldade das pessoas falarem, poxa, mas por que você vai para lá? Tem missão. A famosa frase, tem missão para fazer aqui, sabe? Tanta coisa para você fazer na igreja. Mas hoje eu louvo a Deus. É um motivo de alegria no meu coração eu poder viver em uma comunidade que encoraja o missionário. Porque muitas vezes eu confesso, eu não tenho problema de confessar o meu pecado, de dizer que às vezes eu cheguei a questionar. Deus, será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? Porque ninguém me manda nenhum Deus abençoe. Sabe? Ninguém vem conversar comigo e fala que legal. Sabe? Eu entendo também que tem a parte de, às vezes, a gente se pegar na opinião de outros. E o que importa é a opinião do Senhor. Mas eu pulei essa fase, essa etapa, mas acontece na vida do missionário. O missionário ele fica totalmente desmotivado por saber que tem pessoas que não acreditam na missão. Sabe? De momentos que você está sozinho, vivendo em campo missionário, não é fácil. Você fica sozinho, você vai para lugares onde ninguém te conhece, você vai para lugares, muitas vezes, sem o recurso que você precisa, você não fala o idioma, você sofre diversas dificuldades. E aí as pessoas que te conhecem, que deviam te encorajar, orar por você, e elas ainda, sabe, esquecem que você está lá e não te encoraja, dói, porque são as pessoas que deviam te amar e cuidar de você. Então, é uma necessidade, e eu oro mesmo para que isso seja despertado no nosso coração como igreja brasileira. Porque a igreja brasileira é tão calorosa, o brasileiro ele é tão, sabe, aquela cultura quente de amar, de abraçar, o contato físico e estar junto. Mas como igreja a gente está falhando nisso. É triste, sabe? Eu não consigo enxergar como o coração de Deus pode se alegrar numa situação dessa. Da gente negligenciar o missionário, desencorajar. Porque encorajamento missionário é você orar por ele. Ali você orando, você já está fazendo alguma coisa. Mas pega o seu celular. Oi, e aí, como é que você tá? Como é que tá aí? Sabe? Porque eu lembro que quando são dois extremos que eu acho legal citar, né? Exemplos. Quando eu estava na Turquia, teve um terremoto. E morreu muita gente. E naquele dia, foi 3 pessoas que me mandaram mensagem de um terremoto que morreu muita gente na Turquia. Pouquíssimas pessoas me mandaram mensagem. Só depois que eu compartilhei com meus intercessores, a galera, meus amigos, falei, gente, olha, teve... Aí o pessoal começou a perguntar. Eu estava no Morro do Alemão e teve várias ações da polícia e morreu muita gente. E o morador de comunidade ele fica exposto. E aí, nas 2 grandes ações que morreu muita gente, apareceu na televisão, na internet, eu já recebi um monte de ligação, mensagem. Ana, eu vi que aconteceu isso aí, como é que você tá? Como é que tá aí? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Sabe? E isso acontece. Eu vivo essa realidade. E eu sei que faz diferença, porque eu sei que quando eu estiver longe, quando eu voltar, vai ter pessoas que me amam ali. Sabe? O missionário ele vive tanto tempo num lugar geralmente hostil ao que ele está fazendo, porque Satanás ele não quer que o evangelho seja pregado. Ele não quer. Então, os lugares para onde a gente vai são lugares difíceis de trabalhar. E aí a gente vive nesses lugares. Quando a gente volta para casa, a gente não quer um lugar hostil. A gente quer um lugar que receba a gente, sabe? Que abrace, que cuide, que ame,
que se preocupe com a gente. Porque senão a gente nem volta, a gente fica lá naquele lugar hostil, sabe? É menos trabalho. Então, assim, é uma coisa que dói no missionário, que acontece, mas que eu oro mesmo, que é uma das minhas orações. Deus, aquece o coração da igreja brasileira, abre os olhos para que a gente enxergue de que o missionário faz parte do corpo e que ele está lá, mesmo ele não pode participar de culto, ele não pode participar de conferência, de relógio de oração, ele não pode, porque ele não está lá, o trabalho dele é outro, a função dele é outro, mas ele continua fazendo parte do corpo. Então, a gente não pode excluir. Então, assim, a diferença, o amor que eu recebo hoje da minha comunidade de fé, ela faz diferença na minha vida. E eu oro, Deus, que os meus amigos, as minhas amigas missionárias, que eles tenham a oportunidade de viver o que eu vivo, o que eu estou vivendo, sabe? Porque faz diferença. E o que você tem para dizer para esses novos missionários que vão entrar em missão esse ano ou até o final do ano? O que você tem para dizer para eles? Permanece no Senhor. Permanece no Senhor. Porque é só permanecendo no Senhor que a gente gera frutos. Nos momentos mais difíceis da minha caminhada de fé e minha caminhada em missão, a única coisa que me sustentou foi permanecer no Senhor. Entra sabendo que vai ter dificuldade, entra sabendo que vai ter coisas que vão dar errado, mas permanece no Senhor, porque o caminho de obediência ele não é um caminho perfeito, não é um caminho de rosas, mas é um caminho de relacionamento com Deus. Mesmo estando difícil, Deus ele se revela no meio da tempestade. Então, você vai entrar em missão, entra achando que não, tendo certeza de que não vai ser poético, não vai ter aqueles vídeos que a gente vê no Instagram bonitos, bem editados, você no meio de um monte de criança na África. Às vezes não tem nem tempo. Gente, não dá, sabe? As minhas maiores experiências missionárias não tenho uma foto, porque não dá tempo, sabe? E eu não faço questão disso, porque o que eu faço também não é para minha glória. Então, tendo em mente de que vão vir dificuldades, que não vai ser como você pensa, vai se decepcionar, algumas pessoas vão virar as costas para você. Eu tô falando tudo que vai acontecer de ruim para você já estar preparado, né? Para ninguém criar grandes expectativas. Mas a expectativa que a gente tem que ter é no Senhor, de que o nome dele vai ser compartilhado entre pessoas que nunca ouviram, de que o nome dele vai ser erguido como uma bandeira. E permanecer, porque é só permanecendo no Senhor que a gente gera fruto. João 15, sabe? Então, assim, quem não permanece no Senhor não gera fruto. E quem não gera fruto é lançado fora, é lançado na fogueira. Então, assim, fica firme, vai em paz para a missão, sabendo de que quando as dificuldades vierem, Deus ele vai continuar com você pelo caminho inteiro, porque o caminho de obediência ele é um caminho de relacionamento com Deus. Amém. E, crente, é claro que a gente não faz as coisas pensando num retorno, numa gratidão, mas você já teve assim um ato de gratidão onde você levou o evangelho a uma pessoa e a pessoa ficou muito grata, que te marcou até hoje? Sim. Eu lembro que é uma experiência que a pessoa ficou grata e eu vi a pessoa, ela honrando a minha fé. Eu lembro que quando eu e uma equipe, a gente entregou uma Bíblia. A Bíblia para muçulmano ela não é traduzida, né? É complicado eles receberem Bíblias. E aí quando a gente fazia esse trabalho com as Bíblias, a gente pegava e encontrava Bíblias em árabe. E eu lembro que a gente entregou uma Bíblia para um homem muçulmano, para uma família refugiada. E os muçulmanos, eles não são como a gente, de colocar a Bíblia em cima da mesa, em cima do lado da cama, sabe? Aberta lá no Salmo 23. Eles... Uma abençoada sabe? Meu Deus. Enfim. Não tem isso. É o Alcorão. E o Alcorão tem um suporte, porque é falta de respeito com a fé deles ficar em qualquer lugar, tem um suporte. E aquele homem, ele recebeu a Bíblia e ele abriu a Bíblia assim, ele ficou, nossa, meu Deus, é uma Bíblia, que bênção. E ele começou a falar lá e agradecer e tudo mais. E aí ele foi e pegou o suporte do Alcorão dele e colocou a Bíblia lá em cima. E assim, naquele momento, quando ele colocou a Bíblia ali, ele não estava, nossa, obrigado pela Bíblia. Ele estava reconhecendo que a Bíblia é um livro sagrado. Ele estava reconhecendo que Deus existe e que aquela era a palavra de Deus.
Então, assim, isso foi uma experiência que marcou. Teve muitas outras experiências de... Uma vez nós entramos numa casa de uma senhora no sertão e a única coisa que ela tinha para comer era a batata doce da plantação dela, sabe? E aí ela fez a batata doce pra gente comer. Foi até no dia que a gente andou 15 quilômetros para chegar no vilarejo. E ela deu a única coisa que ela tinha, como se fosse a oferta da viuvinha, sabe? Sim. A mulher, a viúva que recebeu Elias, sabe? Então ela pegou e fez a batata doce pra gente cozinhar, pra gente comer. Cozinhou e pronto. Gente, eu só tenho isso daqui, mas eu quero entregar pra vocês. Acontece, sabe? São coisas... Porque a criação espera. As pessoas estão esperando, sabe? Você vai na casa de uma pessoa que ninguém bate na porta dela, que ela já se sente esquecida, abandonada. E você vai na casa dela, não, a gente veio conversar com você, como é que a senhora tá? Sabe? Então, assim, é muito gratificante, muito gratificante. Amém. Gente, é muito legal. A gente poderia ficar ouvindo horas e horas as histórias, mas quando a Ana voltar dessa missão, a gente grava outro podcast. O próximo. Inclusive, Ana, anuncia a sua próxima missão. Sim. Já aproveita para pedir, gente, que vocês ajudem, gente. Porque essa missão não é só dela, é uma missão de todo o corpo da igreja. Então, se você tem essa vontade de ajudar, não sabe como, porque muitas vezes as pessoas não sabem como. Então, ajuda na vida da Ana e ela vai estar contando um pouco mais dessa próxima missão. Sim. Então, gente, eu tô indo no dia 12 de abril, eu tô embarcando para Costa Rica. Vou ficar lá um período de 3 meses e depois desses 3 meses eles vão me enviar para algum país, que eu não sei ainda qual vai ser o país, né? Vai ser para onde Deus mandar. E aí, vou ficar esse período de 6 meses e depois eu volto para cá para saber qual vai ser o próximo passo. Tô com um desafio, né? Muito engraçado a minha vida, porque eu embarco dia 12. Hoje é dia 21 de março e eu não comprei passagem ainda, mas dia 12 eu tô embarcando, não sei como, mas vai dar certo. Então, assim, quem quiser ajudar vai ser muito bem-vindo, porque é uma missão necessária. E que o custo é muito alto, sabe? Então, às vezes a gente se pega, não, mas para que vai para lá, para longe e tal? Mas a gente não pensa assim, a gente pensa no que Deus quer fazer. Então, eu tenho muita fé de que Deus pode usar a sua vida, pode usar a vida de qualquer um para investir num missionário, investir em missões. Porque quando a gente investe em missões, você não está investindo na pessoa, você está investindo no reino de Deus, sabe? E o fruto daquilo você não vai ver. Vai ser um fruto eterno. A gente vai colher na eternidade. Então é isso, o Eliel vai colocar minhas redes sociais aí. E é isso, gente. E outra, se tá, não sei como chegar, não sei, tá com preguiça de salvar o número dela, manda mensagem aqui para qualquer pessoa da igreja, no Centralcast, para mim, para Hebe, pastor, Maurício, que a gente faz esse encaminhamento, a gente também passa, que tem um folderzinho das informações, por mais informações assim, sobre esse trabalho, sobre essa missão, e eu tenho certeza que você não vai estar só ajudando a missão da Ana, não, gente, é a missão de Deus aqui na Terra, a missão de Cristo Jesus, de reconciliar aquilo que estava desligado do Pai, trazer de volta ao Pai, e que eu queria que você deixasse uma frase assim de efeito, só para falar para os cristãos, para um despertamento, assim. Um despertamento? Olhando para lá, para dar mais... Gente, eu não sou boa de frase de efeito, o Eliel sabe disso, que eu fico nervosa. Mas uma frase que você já falou aqui, e eu já falei bastante essa frase, talvez a gente já tenha conversado sobre isso, é que não adianta cantar Maranata se a gente não vive Maranata. Não adianta querer que Jesus venha e que busque sua noiva se você não investe para que o nome dele seja compartilhado e que ele volte. Então, assim, não é muito uma frase de efeito, mas é uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias. O que eu estou fazendo pela volta de Jesus? E é isso, gente. Isso. Esse foi a entrevista com a Ana Frechinho. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço. Tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Tenho certeza também que vai despertar pessoas que já têm essa vontade de fazer missões, de ir fazer as missões. E vai despertar essa vontade de fazer isso. Então, gente, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, para que chegue na vida de muitas pessoas e que essas pessoas venham ajudar esse ministério de Cristo Jesus aqui na Terra. Então, gente, é isso. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal. A Centralcast está no quarto podcast. E, gente, é motivo de muita alegria estar fazendo esse trabalho aqui junto com vocês. É isso, um beijão para todos e uma ótima semana.